Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui, professor Eduardo Moura, aqui no estúdio no colégio, gravando as nossas aulas, certo? Espero que vocês estejam gostando das minhas aulas, beleza? E hoje, vou dar início à unidade 5, beleza? E vou trabalhar com vocês já hoje o capítulo 1 da unidade 5, que é o chamado período pré-colonial. Essa parte da história do Brasil é importante que vocês compreendam, certo? Esse período da história do Brasil, o chamado período pré-colonial. Com a própria expressão, a própria expressão já é altamente explicativa, No caso aí, a expressão do tópico que eu vou trabalhar com vocês, que é a expressão pré-colonial, ou seja, antes da efetivação do estabelecimento da colonização portuguesa, beleza? Então é importante que todos vocês estejam aí com o livro de vocês. Eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 151, beleza? Todos vocês abram o livro de vocês na página 151 e o tópico que eu vou trabalhar com vocês é justamente o chamado período pré-colonial. Esse período da história do Brasil que vai da chegada dos portugueses, beleza? Do ano de 1500 até o ano de 1532. Vejam bem, o livro de vocês colocou aí 1530, mas é até 1532, beleza? Porque se a partir de 1532, que chega aqui no Brasil, a primeira expedição que teve como objetivo principal dar início à colonização. E a partir daí que o Brasil, certo? Isso que chamamos hoje de Brasil, se tornou uma colônia de exploração portuguesa até o ano de 1822, oficialmente. Ok? Então, meus amores, eu vou fazer um pouco a leitura desse texto para vocês, certo? No decorrer da leitura, beleza? Os parágrafos, partes importantes do texto, certo? Eu posso parar para me explicar melhor para vocês. Espero que vocês fiquem atentos na leitura do texto, lembrando, no decorrer dessa leitura, aquela parte mais importante, eu posso parar e explicar para vocês para que a gente possa se aprofundar mais ainda nesse texto, porque nós não podemos ficar restritos somente a esse texto. Beleza? E lembrando que nós temos a nossa sala de aula virtual, Que agora é quinta-feira pela manhã, onde eu vou me aprofundar mais ainda nesse tema e nos outros temas. Ok? Vamos lá, leitura. Período pré-colonial. A história da colonização do território brasileiro é dividida em dois períodos, de acordo com os processos de ocupação. As primeiras décadas de contato entre portugueses e nativos são chamadas de período pré-colonial. Esse período que se iniciou em 1500, que foi o ano da chegada dos portugueses aqui no Brasil, e se estendeu até 1532. O livro de vocês colocou aí 1530, mas é 1532. Marca o início da exploração. Ou seja, a partir de 1532, certo, é que chega a primeira expedição que teve como objetivo principal, que teve como telos, que teve como finalidade, a colonização do Brasil, ou seja, tornar o Brasil em uma colônia de exploração. Mas ainda não é nosso foco esse período colonial. O nosso foco aqui é o chamado período pré-colonial, beleza? Durante o período pré-colonial, os portugueses fizeram expedições de reconhecimento do território e buscaram estabelecer relações com os nativos. Vejam bem, meus amores, está lá na carta de Pero Vaz de Caminha.
quando os portugueses chegaram ao Brasil, certo? Os portugueses, né? E quando os portugueses entraram em contato com os primeiros povos nativos existentes aqui no Brasil, os portugueses olharam logo para os corpos seminus desses povos indígenas, justamente para ver se eles viam, né, algum artefato, algum objeto, algum ornamento no corpo nos corpos desses índios, se nesses ornamentos, se havia algum metal precioso, como o ouro, a prata ou alguma pedra preciosa. Beleza? Está lá. Quem fez esse registro foi Pero Vaz de Caminha, que estava, certo, nessa embarcação quando chegaram aqui no Brasil no ano de 1500. Beleza? Por quê? Porque nesse contexto histórico, início do século XVI, estamos em plena Idade Moderna. Aliás, em plena não, no início da Idade Moderna, desculpa. A Europa estava necessitando de ouro e de prata, principalmente para a fabricação de moeda. E lembrando a vocês, nesse contexto histórico, lembrando a vocês, que vocês devem se lembrar do mercantilismo, certo? De uma das características do mercantilismo, que é o chamado metalismo, né? O acúmulo de metais preciosos, né? Torna esse estado mais rico, torna esse estado mais poderoso. E Portugal queria tanto encontrar ouro. Desde o início da colonização portuguesa, aqui no Brasil, os portugueses queriam encontrar ouro. Os espanhóis encontraram ouro e prata de imediato. No Brasil, não. Aqui no Brasil, os portugueses, o ouro, ele será encontrado e ele vai ser extraído em grandes quantidades, certo? Ele é encontrado no final do século XVII e primeira metade do século XVIII, onde o ouro é extraído em grandes quantidades. Beleza? Mas vamos voltar aqui à leitura do texto. Depois a gente volta para essa questão da colonização. Beleza? Por que eu falei sobre isso, sobre o ouro? Porque, como já falei para vocês, os portugueses queriam encontrar ouro. Quando eles chegaram aqui no Brasil, foram logo olhando de um lado para o outro para ver o que é que tinha aqui nessas terras, abre aspas, descobertas, fecha aspas. Beleza? O que era que tinha aqui que poderia dar lucro de imediato, já que não encontraram o ouro de imediato. Beleza? Mas vamos para cá para a leitura, depois a gente volta para esse ponto, certo? A primeira riqueza encontrada aqui foi o pau-brasil, beleza? Então, como eu falei para vocês, eles chegaram aqui, era olhando logo de um lado para o outro para ver o que era que tinha, o que é que nessas terras, certo? O que era que tinha aqui que poderia dar lucro, que poderia gerar riqueza de imediato. Então, viram o quê? Viram o pau-brasil. O pau-brasil é uma madeira nobre, certo? Que foi utilizada principalmente para a fabricação de corante, certo? Porque da madeira se extraía um corante vermelho e esse corante servia para quê? Para atingir tecidos. Mas o pau-brasil também foi empregado na construção civil, construção de casas, também na fabricação de móveis, mas principalmente para a fabricação desse corante, porque os tecidos de cor vermelha na Europa tinham um alto valor comercial, ok? Então, os portugueses tinham interesse comercial nesse produto. Do tronco se extrai um corante vermelho, a madeira poderia ser utilizada para a fabricação de móveis. Nesse primeiro momento, a mão de obra indígena foi largamente utilizada. Isso por quê, meus amores? Porque eram os índios que adentravam a floresta, extraíam essa madeira e levavam essa madeira até o litoral, onde havia construções chamadas de benfeitorias. Beleza? Havia portugueses nessas benfeitorias.
Então o índio adentrava a Mata Atlântica, extraía esse pau-brasil, levava essa madeira até as benfeitorias e lá eles trocavam essa madeira por quinquilharia, por foice, por pente, espelho, etc, etc, etc. Ok? E essa madeira se acumulava nessas benfeitorias, certo? Aí quando vinham embarcações de Portugal, certo? Essa madeira saía dessas benfeitorias existentes aqui na costa brasileira, ia para as embarcações e essas embarcações transportavam essa madeira até Portugal, ok? Vamos lá, dando continuidade. A coroa portuguesa permitiu a alguns particulares, Fernando de Noronha, Fernão Magalhães, Diogo Garcia, entre outros, a exploração do pau-brasil. Em troca, o rei exigia pagamento de impostos e construção de fortes na costa do Brasil, com o intuito de assegurar a posse da terra. Ainda hoje, certo, nas mais antigas cidades do Brasil, nós temos a presença de forte, né? Aqui em Fortaleza, nós temos o forte de Nossa Senhora de Assunção. Na Paraíba, Forte Nossa Senhora das Neves, no Rio Grande do Norte, o lindo Forte dos Reis Magos e assim por diante. Então, nessas cidades mais antigas, ainda hoje se conservam, ainda hoje existe esses fortes que serviam, que tinha como objetivo o quê? O forte tinha como objetivo justamente tem a ver com o quê? Tem a ver com, isso se liga diretamente com a colonização portuguesa, mas também nesse forte havia armas e havia soldados para poder o quê? Para poder assegurar a posse da terra pelos portugueses e também para lutar, né? Também, e é interessante que esses fortes ficam justamente no litoral. Caso alguma embarcação de uma outra nacionalidade, certo? Se quisesse aportar, né, querer invadir os fortes, era importante, porque os fortes havia soldados e havia também os canhões para poder expulsar, certo? Pessoas de outras nações que tivesse algum objetivo de querer se apossar dessas terras que foram encontradas, entre aspas, pelos portugueses, ok? Então, nesse período, como eu já falei para vocês, né, nesse período pré-colonial, certo? Vejamos bem, né, que vai de 1500 a 1532, por isso que é pré, ou seja, antes da colonização portuguesa, certo? Durante esses 32 anos, Portugal estava mais interessado com o comércio das especiarias das Índias Orientais, porque era altamente lucrativa, certo? Então, a atividade econômica, certo? O que Portugal veio de início aqui, que daria lucros, que gerava riqueza, era justamente a exploração do pau-brasil. Somente a partir de 1532 é que chega aqui a primeira expedição com o objetivo de dar início à colonização. Beleza? Gente, eu vou encerrar minha aula por aqui, certo? Lembrando a vocês que na quinta-feira é a nossa sala de aula online e eu vou o quê? Eu vou me aprofundar ainda mais nesse tema aqui com vocês, ok? Eu vou voltar um pouco ao período pré-colonial, vou trabalhar muita coisa ainda sobre esse período pré-colonial, mas já vou também na quinta-feira fazer uma introdução sobre o período colonial. Fiquem em paz, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.